Boa noite. Abram por gentileza a Bíblia de vocês, a carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o 22, mas hoje nós vamos estudar dos versos 15 ao 22. Encontrei na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança, porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Curva sua cabeça um momento, nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre esse tempo de estudo da sua palavra. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, com a tua palavra aberta diante de ti, clamando, Senhor, que o Senhor traga aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações e às nossas mentes. Que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor, que a nossa atenção, o nosso desejo seja entender o que o Senhor quer falar a nós. Que depois de ouvirmos a tua palavra sendo pregada, Pai, nós possamos aplicá-la às nossas vidas, vivermos em acordo com a tua vontade, Senhor, de maneira que o teu nome seja glorificado em nós, Pai, de maneira que o mundo possa ver o nosso testemunho, Senhor, e render a ti glória, honra e louvor que são devidos a ti. Abençoa esse tempo agora, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Bem, hoje em dia, nós realizamos nossos cultos em prédios bonitos, né? Embora o nosso hoje não esteja tão bonito assim, mas vocês entendem, é só um ajuste, né, que a gente está fazendo. Logo, logo vai ficar bonito de novo. Mas os cultos, eles acontecem hoje em prédios bonitos, né, bem organizados, as pessoas vestem as suas melhores roupas para ir para o culto. O culto segue uma liturgia bem organizada, preparada, né? Nós cantamos belas músicas, temos até um pastor bem arrumado, né, de terno, pregando a palavra de Deus. Então, é assim que nós fazemos os cultos hoje. E com certeza nós damos um certo valor à forma e à estética do culto. Nós esperamos que as coisas aconteçam como planejado. Nós esperamos que o prédio, as pessoas estejam arrumados adequadamente para nós cultuarmos a Deus juntos, né? Para nós termos esse momento de comunhão e de louvor e adoração ao Senhor. E não precisa ser diferente disso, não é errado ser assim. O
sacrifício de Cristo, ele nos possibilitou que nós adoremos e cultuemos ele dessa forma. Mas nem sempre foi dessa maneira. O culto de Israel era uma representação sanguinolenta e cruel, com mortes de animais, aspersão de sangue nas pessoas, porque ele representava algo que também seria cruel e sanguinolento. Ele representava algo que seria terrível, algo terrível que iria acontecer na humanidade. Ele era assim porque tinha o intuito de relembrar o povo da aliança, o acordo ou o compromisso de vida ou morte que havia sido feito entre eles e Deus. Então no culto de Israel, tinha aquele momento de derramamento de sangue, aquele momento de morte, aquele momento em que o sangue era aspergido nas pessoas, porque Deus queria que Israel soubesse que aquilo dali representava um acordo, uma aliança de vida ou morte que havia sido feito entre Israel e o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 30, ele vai resumir como era essa aliança, esse acordo que tinha sido feito com Deus e Israel. Quais eram os termos dessa aliança? E a partir do versículo 15 ele diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Então esses eram os termos da aliança entre Deus e Israel. Essa era uma aliança de vida ou morte. Deus não estava brincando com Israel. Deus não estava perdendo tempo com Israel. Ele não estava chamando eles para fazerem um teste, para eles avaliarem, para eles verem como é que fariam as coisas ali. E aí, se tudo desse certo, talvez eles se tornassem o povo de Deus. Não era isso que Deus estava fazendo. Era vida ou morte, era bênção ou maldição. Ou eles cumpriam os termos da aliança, ou eles estariam condenados à morte. Ou eles andavam no caminho que Deus apresentou a eles, ou então o caminho que eles seguiriam seria um caminho de maldição e de morte. O derramamento de sangue sacrificial no dia da expiação, que era aquele dia onde o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos com um cordeiro que era imolado ali, o sangue dele era derramado sobre o altar. Naquele dia, esse sangue, esse derramamento de sangue mostrava que somente a morte de um substituto poderia sustentar a aliança entre o Senhor e o seu povo. Só um substituto morrendo pelo povo poderia manter a aliança entre eles e Deus. E por que era assim? Porque eles quebraram a aliança. Eles quebravam constantemente a aliança com Deus. Eles pecavam contra o Senhor. E por isso, alguém precisava morrer. Porque eles não cumpriam os termos da aliança, alguém tinha que morrer no lugar deles. Mas por que era assim tão radical? Você pode perguntar. Porque era assim que as alianças eram feitas na antiguidade. Desde Adão e Eva, se vocês lembrarem, a quebra da aliança entre o homem e Deus foi paga com a morte de um animal inocente. Desde o início, o animal tinha que ser morto para mostrar ao homem a gravidade de ir contra os mandamentos de Deus, de ir contra a aliança com Deus,
de ir contra aquilo que Deus desejava para eles. Então, desde o início, desde o primeiro pecado, um inocente, um animal inocente precisou ser morto. Era assim que eram feitas as alianças. E tem um texto, em Gênesis capítulo 15, se nós formos até lá, ele nos ajuda a compreender como essas alianças funcionavam. Gênesis 15, versículo 8, fala de uma aliança famosa que foi feita entre Deus e Abraão. E olha só como as coisas aconteceram aqui. Gênesis 15, a partir do verso 8, diz assim: Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desceram sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: A sua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus e dos gigazeus e dos jebuseus. Então aqui nós temos o registro de uma aliança feita entre Abraão e Deus. Para afirmar uma aliança na antiguidade, animais eles eram partidos ao meio, colocado as suas partes, cada uma de cada lado. E aqueles que estavam envolvidos na aliança, eles passavam no meio daqueles animais abertos, daquelas partes dos animais abertos, e eles iam dizendo o seguinte: que seja feito comigo o mesmo que foi feito com esses animais, se eu não cumprir a aliança feita aqui. Então era um voto que eles faziam. E essas alianças eram alianças sérias, as pessoas deveriam olhar para o que estava sendo feito ali e deveriam entender que não cumprir aquela aliança significava morrer, como aqueles animais, como a carcaça daqueles animais estava ali partida ao meio diante deles. Foi isso que Deus fez com Abraão, foi isso que ele fez com o povo de Israel também, quando era derramado sangue, aspergido no povo, na tenda, nos utensílios, no tabernáculo, tudo era aspergido com sangue. Deus estava trazendo à memória do povo: olha, para que a aliança que eu faço com vocês é uma aliança de sangue. Se vocês não cumprirem os termos dessa aliança, vocês morrerão, como esses animais têm morrido por causa desses rituais. Então Deus estava se comprometendo com o seu povo em cumprir tudo que ele havia prometido. Tudo que ele havia prometido a eles, e requerendo que eles obedecessem à aliança que tinham feito com Deus. Eles o estavam lembrando dessa aliança de vida e morte. Ele estava lembrando para o seu povo: olha, esse sangue representa o sangue que deve ser derramado daqueles que não cumprirem a aliança, daqueles que não seguirem junto, que não fizerem aquilo que foi acordado, aquilo que foi acordado nessa aliança entre mim e vocês. Então essa aliança, ela era um compromisso solene, um compromisso de lealdade exclusiva a Deus, um compromisso abrangente que levava em conta toda a vida daquele que estava entrando na aliança. Violar os seus termos significava incorrer na maldição de uma morte violenta e vergonhosa.
essa sanção ou essa pena foi retratada graficamente nos antigos pactos, como esse aqui que nós lemos, e existem outros exemplos na palavra de Deus. Então, esses antigos pactos mostravam graficamente como essa aliança funcionava, né? Esses pactos usavam essas carcaças de animais partidas ao meio, né, onde as pessoas passavam no meio delas, para ilustrar a destruição ou a morte que aconteceria àqueles que quebrassem o pacto. O que aconteceria com aqueles que não seguissem aquilo que tinham prometido seguir, não seguissem o acordo que tinham se comprometido. Então Moisés ele também vai usar sangue para inaugurar a primeira aliança no Sinai. Ele vai matar animais ali, vai aspergir esse sangue nas pessoas, vai aspergir o sangue nos utensílios, no altar, tudo é aspergido com sangue. Mas os animais que eram mortos, eles não podiam sofrer a maldição de Deus no lugar dos seres humanos. Os seres humanos eles eram os verdadeiros culpados de quebrar a aliança. Eram eles que tinham seguido por outro caminho. Eram eles que tinham ido no sentido contrário daquilo que eles haviam prometido. Eram eles que tinham quebrado o acordo com Deus. Eles deveriam pagar com as suas vidas. Deus instituiu os sacrifícios para que eles se lembrassem disso. Para que eles se lembrassem que um substituto inocente, um animal que não tinha nada a ver com o que eles tinham feito, estava morrendo no lugar deles. Mas não era o bastante, um animal não podia pagar pela vida de um homem. Precisava de algo mais, algo maior, algo melhor, algo infinitamente maior do que o próprio homem, para pagar pela vida dos homens que tinham transgredido a lei, que tinham ido contra a aliança de Deus. Somente a morte de Cristo era capaz de evitar o castigo que a nossa traição merece receber e garantir para nós a herança eterna que nós havíamos perdido por causa da nossa transgressão e por causa do nosso pecado, porque nós tínhamos ido contra a aliança de Deus. E é sobre isso que Hebreus, o texto que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 9, os versículos 15 ao 22, é sobre isso que ele vai falar, sobre a superioridade do sacrifício de Cristo, que morreu e derramou o seu sangue em nosso lugar. Então, o autor aos Hebreus vai falar que o sacrifício de Cristo, ele era muito superior ao sacrifício de animais que era feito na antiga aliança. O sangue de Cristo, ele tinha muito mais poder do que o sangue de animais que era derramado na antiga aliança. E aí nós vamos ver isso aqui. Lembram o problema que o autor está tratando aqui em Hebreus? Nós temos estudado Hebreus, ficamos um tempo agora sem falar sobre Hebreus, né? Mas existe um problema, existe uma demanda na igreja dos Hebreus, que o autor da carta vai escrever para lidar com essa demanda, né? Então vou relembrar a vocês. Por causa da perseguição que estava acontecendo, os crentes, eles estavam tentados a voltar para o judaísmo. Os crentes hebreus, eles estavam tentados a retornar ao judaísmo, achando que assim eles iam conseguir fugir da perseguição, porque o judaísmo já era uma religião permitida, já era uma religião conhecida pelo império, né? Eles fugiriam da perseguição de Roma e também fugiriam da perseguição dos judeus, né? Então eles achavam, é um bom negócio nós fazermos isso, voltarmos para o judaísmo, porque lá nós ainda continuaremos servindo ao mesmo Deus. Afinal, o Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos judeus. Então a gente pode pegar o melhor dos dois mundos, né? A gente serve a esse mesmo Deus e não sofre as perseguições que estão sendo colocadas sobre nós. Então eles acharam que estavam fazendo um bom negócio, né? Que desse jeito dava para eles seguirem adiante. O problema é que os rituais, o santuário, os sacrifícios e até os mediadores da antiga aliança eram só uma sombra, eram uma representação das coisas reais e superiores que deveriam vir. Aquilo que eles faziam, aqueles rituais que eles praticavam, eram só uma figura, era só para que eles lembrassem daquilo que deveria vir, que era superior, que era melhor, que era realmente eficaz para purificar o coração do homem.
Então não fazia sentido, segundo o nosso autor, não fazia sentido voltar para essas coisas, porque a pessoa de Cristo é superior e melhor do que as representações da antiga aliança. E é isso que ele vai nos falar até o capítulo 6, início do capítulo 7. Depois ele começa a falar sobre a superioridade da obra de Cristo. A obra de Cristo pelos pecadores também é superior. É superior para purificar os pecados, é superior às obras da antiga aliança. Então não faz sentido voltar atrás. Não faz sentido voltar para o judaísmo. Não faz sentido voltar para os rituais do judaísmo, que eram só uma representação temporária daquilo que deveria vir, daquilo que é superior, daquilo que é real, daquilo que havia sido prometido por Deus. Então agora o autor de Hebreus ele vai mostrar que a morte substitutiva de Cristo também é superior. E que, portanto, nós devemos levar a sério o nosso compromisso ou a aliança que nós temos com Ele. Porque esse é um caso de vida ou de morte para nós. O compromisso que nós temos, o compromisso que fizemos com Cristo, quando professamos seguir a Ele como nosso Senhor e Salvador, é um compromisso sério, um compromisso de vida ou morte, como eram os compromissos e as alianças feitas na antiguidade. E aí ele começa dizendo que a morte de Cristo redimiu da morte aqueles que violaram a aliança e assegurou a sua eterna herança debaixo da nova aliança em Jesus Cristo. E aí veja que ele começa aqui ele vai começar aqui usando uma preposição, né? Ele diz, por isso mesmo. Essa preposição é para mostrar que um evento anterior, ele torna outro evento posterior possível, né? E que evento é esse? Do que ele está falando aqui? Por que ele diz, por isso mesmo? Por isso mesmo, ele é mediador de nova aliança. Ele está se reportando ao sacrifício de Cristo, que ele havia falado no versículo anterior, versículo 14, quando ele diz assim, muito mais o sangue de Cristo. Né? Aqui, se vocês lembrarem, o pastor Felipe pregou nesse texto, ele estava falando sobre os sacrifícios que eram feitos no templo, sobre os animais que eram mortos ali no templo, e o sangue deles que era aspergido e derramado sobre os utensílios, sobre o altar, sobre o povo. Né? Ele diz, muito mais, ou é superior, o sangue de Cristo é muito superior, é muito melhor, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula, a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o seu sacrifício, a sua morte no lugar dos pecadores, o tornou digno de se tornar o mediador da nova aliança. A antiga aliança, ela tinha mediadores humanos. Nós já falamos sobre isso aqui enquanto estudamos Hebreus. Tinham mediadores humanos, mediadores que estavam cheios de limitações, mediadores que não podiam permanecer por causa das suas limitações. Mas o autor aos Hebreus aqui está dizendo que Jesus Cristo ele se tornou mediador de uma nova aliança. Então o seu sangue ele é superior e a aliança que ele media também é superior. O nosso autor ele já falou de Cristo como fiador e mediador de uma nova aliança, né? Capítulo 7, versículo 22, capítulo 8, os versículos 6 e 7. Depois ele discutiu sobre o santuário, sobre os sacrifícios, sobre a antiga aliança, de como a entrada de Cristo no santuário celestial, né, derramando o seu próprio sangue, dando o seu próprio sangue, alcançou a nossa redenção eterna, para todos aqueles que confiam nele, que colocam a sua vida nele. E agora ele vai falar dos sacrifícios, esses sacrifícios sangrentos que aconteciam na antiga aliança. E como eles apontavam para o sacrifício maior, para um sacrifício melhor, para um sacrifício superior, o sacrifício de Cristo, aquele que era a realidade para onde as figuras da antiga aliança elas apontavam. Mas por que os rituais, né, envolvendo morte, envolvendo derramamento de sangue, sempre estão no cerne da adoração de Israel e da aliança com Deus? Por que
essa aliança, porque esses acordos feitos com Deus estão sempre envoltos em sacrifícios, em morte, em derramamento de sangue? A resposta está no compromisso, né? Esse compromisso exclusivo, esse compromisso abrangente, esse compromisso que deve ser inquebrável, que o Senhor impôs ao seu povo ao fazer uma aliança com eles. Apenas 2 resultados eram possíveis para quem entra nesse compromisso. Só 2 coisas poderiam acontecer. Se os servos da aliança fossem fiéis, eles seriam abençoados e receberiam uma herança eterna, como ele vai falar aqui. Mas, se eles não fossem fiéis, eles receberiam maldição, né, e receberiam a morte eterna. Só há esses 2 caminhos. Só tem esses 2 resultados para quem entra nessa aliança. Ou você é fiel e cumpre os termos da aliança e vive, ou você é infiel e o final reservado para você é a morte. Então, Moisés elaborou essas alternativas que são opostas, né, com detalhes lá no discurso de despedida dele para Israel, em Deuteronômio, capítulo 28, 30. Nós lemos aqui o resumo, o finalzinho do capítulo 30. Então, a gravidade da aliança, ela determinava que a morte deveria ocorrer para aqueles que transgredissem os mandamentos da aliança. Aqueles que fossem transgressores, eles deveriam morrer. Certo? Porque, como diz o autor, ele vai falar sobre o povo de Israel e ele vai dizer, eles não permaneceram na minha aliança. Então Deus determinou que, desde aquela aliança, o sacrifício de animais fosse feito, como um substituto temporário e não perfeito, para que o povo de Israel não morresse por causa dos seus pecados. Então eles trouxeram sobre eles, ao quebrar essa aliança, trouxeram sobre eles mesmos terríveis maldições, né? As maldições que estão descritas lá na aliança. E se você ler dos versículos do capítulo 28 ao 30 de Deuteronômio, você vai ver todas as maldições que estão ali. Então essas maldições incluíam fome, violência, exílio, doença, morte. Tudo isso iria acontecer aos transgressores da aliança. Eles precisavam ser redimidos. A única maneira deles escaparem era serem redimidos, o que só poderia ocorrer por meio da morte de um substituto, inocente. E esse substituto é Cristo. É o Cristo para o qual esses animais inocentes que eram mortos, eles apontavam. É o Cristo para o qual aqueles sacrifícios que eram feitos na antiga aliança estavam apontando. Cristo é o substituto. Cristo cujo sangue purificou os transgressores da aliança de seus atos infiéis que mereciam a morte. Então, o que o nosso autor aos Hebreus está dizendo aqui, é que só a morte de Cristo, só o sangue de Cristo poderia purificar aqueles que tinham transgredido a aliança de Israel. Mas, meus irmãos, todos os homens estão na mesma situação dos israelitas. Todos os homens são transgressores da lei de Deus, são transgressores da aliança divina. Eles transgrediram o mandamento de Deus, eles foram contra a aliança que foi feita desde quando os homens pisaram na terra. Eles são culpados de não seguirem aquilo que eles tinham acordado com Deus. Todos nós somos transgressores. Todos transgrediram a lei e a aliança com Deus. Todos são dignos de morte. Todos têm uma dívida maior do que a sua existência para pagar. Tudo que você é e o que você tem não é suficiente para pagar essa dívida. Nada que você possa fazer pode pagar essa dívida, porque aí você tem uma dívida com o Deus eterno, o Deus infinito. Portanto, a sua dívida ela é também infinita. Então, todos nós precisamos de um sacrifício substituto. Todos nós precisamos de alguém que possa morrer no nosso lugar. Alguém que se disponha a morrer no nosso lugar. Que se disponha a derramar o seu sangue para que a exigência da aliança seja cumprida. Para que aquela exigência daquela aliança que foi feita com Deus, ela possa ser cumprida e nós possamos escapar da morte e da morte eterna. E só um homem pode fazer isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
que deu a sua vida para salvar miseráveis pecadores como nós, para salvar infiéis, transgressores como nós. Só através dele nós temos esperança de entrar numa nova aliança com Deus, uma aliança que purificará não só os nossos corpos, mas também as nossas consciências. Como o autor aos Hebreus diz aqui, purificará as nossas consciências de obras mortas. Só o sacrifício de Jesus pode fazer isso em nosso favor, porque essa aliança é lealdade ou morte. Ou você segue os preceitos da aliança, ou você estará condenado à morte. E o que o autor vai ensinar nos próximos versículos, os versículos 16 e 17, é surpreendente. É algo surpreendente que talvez, se nós não já tivéssemos ouvido falar sobre isso, nós nem imaginaríamos que isso poderia ser possível. Ele vai falar dessa fidelidade radical de Deus à sua aliança, de como Deus ele vai ser fiel até o fim, até as últimas consequências à sua aliança. E o que ele vai fazer para, mesmo sendo radical, mesmo levando até as últimas consequências, ele ainda nos salvar da morte da qual nós estávamos destinados. Então, quando nós lemos esse trecho, os versículos 16 e 17, nas nossas versões em português, nós temos a impressão de que aqui o assunto, ele repentinamente ele muda, está falando de alianças bíblicas, aí de repente começa a falar sobre a administração de testamento de alguém que morreu, aí volta de novo para o assunto de aliança no versículo 18. É como se ele tivesse feito um parênteses aqui no meio, tivesse saído do tema e voltado, quando a gente lê no português. Mas talvez aqui seja um equívoco da interpretação, porque a palavra aqui que é traduzida como testamento é a mesma palavra que foi traduzida como aliança no versículo 15, no versículo anterior a esses versículos aqui. Então, provavelmente, os versículos 16 e 17, eles seriam melhor lidos dessa forma. Porque onde há uma aliança, é necessário constatar a morte de quem a fez. Sim, porque uma aliança só é validada depois da morte de quem a fez. Pois de maneira nenhuma a aliança tem força de lei, enquanto ainda vive quem a fez. Então esse texto aqui, ele não está falando de um testamento que precisa da morte do testador para entrar em vigor. Não é sobre isso que o texto está falando, nós entendemos isso pelo contexto. Ele está se reportando ao compromisso de lealdade ou morte, que era simbolizado pelas carcaças de animais que eram cortados ao meio, e que aqueles que entravam em aliança passavam pelo meio dessas carcaças. Ele está falando daqueles compromissos de lealdade ou morte que eram feitos lá no Antigo Testamento, como ele vem falando até agora. Então o autor está demonstrando a fidelidade radical de Deus para com a sua aliança, para com a aliança que ele fez com o homem. Ele está mostrando o requerimento de que os termos da aliança, eles sejam cumpridos. Ele está mostrando que Deus requer que essa aliança, que os termos dela, eles sejam cumpridos até o fim. Ou seja, quem for infiel deve morrer. Quem for infiel à aliança deve morrer, porque foi assim que ele prometeu, foi o que ele fez. Foi como ele entrou em aliança com Deus. Então, quem for infiel à aliança deve morrer. E quem é que foi infiel à aliança? Quem deixou de cumprir os termos da aliança? Quem não seguiu pelo caminho da aliança feita com Deus? Nós fomos infiéis à aliança. Nós é que somos os transgressores. Fomos nós que não seguimos os requerimentos da aliança. Fomos nós que abandonamos a aliança de Deus, abandonamos os seus requerimentos e vivemos como se nunca tivéssemos entrado em aliança com Deus, como se o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, não tivesse nada a ver com as nossas vidas, como se nós não precisássemos prestar contas a Ele, como se nós não precisássemos entrar diante desse Deus que é Criador de todas as coisas. Nós somos os transgressores. Nós é que descumprimos os seus requerimentos. Nós pecamos e por isso nós merecemos uma morte sangrenta, como a daqueles animais
que eram divididos ao meio e colocado à parte. Nós merecemos essa morte. O homem, ele estava perdido, sem meios para se livrar da morte. Todos nós, irmãos, todos os homens estavam perdidos e destinados a uma morte sangrenta, cruel. Estavam destinados a uma eternidade sem Deus, afastado dele. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Essa é a maravilhosa realidade que Paulo nos descreve em Romanos 5, dos versículos 6 ao 10. É por causa disso que nós não perecemos. É porque Cristo deu a sua vida no nosso lugar que nós estamos vivos. É por isso que nós podemos esperar um dia estarmos com o Senhor, porque Cristo morreu no nosso lugar. Aquela morte cruel, sanguinolenta, dolorosa, que estava destinada a nós, foi colocada sobre Cristo. Ele, na cruz do madeiro, recebeu a ira de Deus sobre ele, a ira que era destinada a nós como transgressores da aliança de Deus. Jesus recebeu o castigo que deveria ter caído sobre nós. Ele recebeu a ira de Deus e morreu pelos nossos pecados. Ele, que foi a parte fiel da aliança. Ele que não transgrediu a aliança. Ele que seguiu em frente na aliança. Ele que não cometeu nenhum pecado, invocou sobre ele mesmo a maldição da aliança. Ele recebeu a maldição da aliança sobre ele no nosso lugar. E é por isso que nós podemos viver. É só por isso que nós podemos viver. Por causa do sacrifício de Cristo, por causa da sua morte, a aliança continua tendo validade. E para nós que seguimos a Cristo, não só fomos livres da maldição de morrer por causa da aliança, como também nos foi garantido as promessas da aliança, nos foi garantido uma eterna herança, nos foi garantido a eternidade com Deus. A morte de Cristo, meus irmãos, nos livrou da morte que era devida a nós. Todos nós aqui merecíamos morrer. Todos nós merecíamos morrer como esses animais que eram mortos na antiga aliança. Mas a morte de Cristo no nosso lugar nos livrou da morte e ainda nos garantiu uma eterna bem-aventurança. Nos garantiu a eternidade com Deus, nos garantiu que nós passaremos toda a eternidade com o Senhor. Jesus Cristo, que foi a parte fiel à aliança, morreu no nosso lugar. E só assim é que nós podemos escapar da morte. Se alguém aqui pensa ou acha que por causa da sua bondade, ou porque sabe falar bem, ou por causa do seu dinheiro, ou porque acha que vai conseguir chegar lá em Deus e desdobrar Deus, e conseguir convencer Ele a deixar você entrar na eternidade no céu, você está enganado. Ninguém consegue pelos seus próprios méritos, ninguém consegue pela força do seu braço, ninguém consegue sozinho. Só através da morte de Jesus Cristo, só por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, é que nós podemos entrar na presença de Deus. É essa morte que nos garante a vida eterna. O autor aos Hebreus ele vai usar os rituais do culto de Israel para ilustrar ao mesmo tempo demonstrar
como o sacrifício de Jesus em nosso favor, ele foi eficiente. Aqui nos versículos do 18 ao 22, os últimos versículos desse texto, ele vai usar para mostrar como o sacrifício de Cristo ele foi eficiente e como esses sacrifícios anteriores, eles apontavam para o sacrifício de Cristo. Ele diz assim: por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos, conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. O que ele está dizendo é o seguinte: ora, se o sangue de animais aspergido sobre o povo, aspergido sobre o tabernáculo, foi suficiente para estabelecer a antiga aliança, se esse sangue, que era uma figura, que era uma representação, que era um modelo, um projeto que apontava para algo que era real, algo que havia de vir, se esse sangue ele foi suficiente, se ele foi eficaz para estabelecer a antiga aliança, quanto mais o sangue de Jesus é suficiente para garantir a nós as promessas da nova aliança. O sangue de Jesus Cristo ele é muito mais eficiente para nos garantir as promessas da nova aliança. Moisés usou o sangue de animais derramado sobre o povo, derramado sobre o tabernáculo, e aqui estava representando novamente essa aliança. Moisés aspergia sobre o povo, representando o povo que estava entrando em aliança, e aspergia sobre o tabernáculo, que representava a presença de Deus. Então ali eles estavam unindo, o Deus e o povo estavam entrando em uma aliança. Então ele aspergia esse sangue para inaugurar a antiga aliança, ligando o Senhor a Israel em um compromisso mútuo, que requeria lealdade ou morte. Ou você segue os preceitos da aliança, ou você morre. Jesus derramou seu próprio sangue para nos ligar a ele em um compromisso, em uma aliança. Mas, sabendo que nós iríamos pecar, sabendo da nossa fraqueza, sabendo do nosso pecado e da nossa infidelidade, ele mesmo morreu para que nós não precisássemos morrer por causa da nossa infidelidade. Então a aliança funcionava assim: os dois passavam pelo meio daqueles animais partidos, ou sangue era aspergido sobre as pessoas que entravam em aliança, e aquilo simbolizava que se alguém descumprisse os termos da aliança, ele deveria morrer. Jesus nos uniu a ele, e sabendo da nossa infidelidade, sabendo do nosso pecado, sabendo que nós não continuaríamos fiéis à aliança, ele mesmo morreu em nosso lugar. Aquele que foi fiel, aquele que não precisava morrer, ele morreu por aqueles que foram infiéis. Jesus derramou seu próprio sangue para nos tornar, para nos fazer, para nos unir a ele em uma aliança que precisava ser assegurada pela morte daqueles que não cumpriam a aliança. É por isso que ele termina dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão. Se nós somos transgressores, se nós pecamos, se nós não cumprimos os termos da aliança que foi feita, o que deveria acontecer conosco? Nós deveríamos morrer. Esse era o acordo. Lealdade ou morte. Bênção ou maldição. Você não cumpriu, você deve morrer. Era isso que deveria acontecer. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a aliança foi quebrada. Mas, como nós éramos fracos e não poderíamos resistir à ira de Deus sobre nós, como Deus não queria que nós passássemos a eternidade longe dele, ele enviou o seu Filho. E o seu Filho morreu como substituto no nosso lugar. Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue santo, para que nós pudéssemos ser salvos da ira. Deus é fiel, os termos da sua aliança precisavam ser cumpridos. Ele não olha para o lado.
Deus, ele não finge que não está vendo. Ele não joga os nossos pecados para baixo do tapete. Ele não é como nós muitas vezes fazemos com os nossos filhos, né? Quando não estamos muito dispostos a repreendê-los, a discipliná-los, que olhamos para o outro lado e fingimos que não estamos vendo a transgressão que ele está cometendo. Não, Deus não faz assim. Deus é justo. Ele precisa levar todas as transgressões a juízo. Ele precisa punir toda a transgressão. Ele continua fiel e leal a ele mesmo e ao seu plano, mesmo que isso signifique matar o seu próprio filho. Então Deus leva a sua fidelidade às últimas consequências, mesmo que signifique entregar o seu filho, santo, puro, sem pecados, para morrer no lugar de transgressores. E quando nós pensamos em nós, meus irmãos, alguns de nós podem estar inclinados a ter uma abordagem sobre esse compromisso mais casual, né? Às vezes até uma abordagem consumista do nosso compromisso com Deus. Então a gente vai casualmente à igreja, né? A gente se compromete com as pessoas casualmente quando dá certo. Não? Então a gente vai para aquela igreja que tem o melhor para nos dar, né? Aquela que a gente gosta mais, aquela que satisfaz mais as nossas necessidades. Aquele compromisso consumista, aquele que entende os nossos projetos, né? Que nos ajuda a fazer aquilo que nós queremos e pensamos. Então, algumas vezes nós somos inclinados a pensar assim a respeito do nosso compromisso com Deus, de uma perspectiva casual, consumista, né? De um compromisso que nós não damos tanto valor assim. Para aqueles que pensam assim, a fé em Cristo pode parecer uma das várias potenciais soluções para problemas pessoais que você tem. Uma solução que talvez valha a pena você tentar. Está um dizendo aí que esse Jesus, ele salva, né, que ele melhora a vida das pessoas, então vou ver se dá certo. Né? Quem sabe dá mesmo, né? Quem sabe eu resolvo os meus problemas. E aí, se não funcionar, ou se parar de funcionar, ou se algo mais interessante aparecer, né, nós podemos seguir em frente para a próxima novidade, com pouca ou talvez com nenhuma sensação de perda, como se nada tivesse acontecido. Nós seguimos o nosso caminho para o próximo compromisso, que nós vamos quebrar novamente, e aí para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. O mundo das alianças bíblicas, que Hebreus vai resumir aqui nesses versículos que estudamos, leva muito mais a sério o nosso relacionamento com Deus. Não há lugar aqui para casualidade, não há lugar aqui para compromissos feitos à base do consumismo, não há lugar aqui para compromissos que não valem nada. Esse compromisso é sério. Nós já ouvimos, estudando Hebreus, nós já ouvimos uma terrível advertência sobre o perigo da apostasia irreversível, lá em Hebreus capítulo 6. Agora, o autor ele está nos mostrando, ele está nos fazendo enfrentar a realidade de um compromisso de vida ou morte. Ele está nos apresentando aqui um compromisso sério de vida ou morte ao entrar em aliança com Deus, ao entrar nesse compromisso com Deus vivo, com quem não se deve brincar, com quem não se deve apenas tentar, de quem você não deve vir somente atrás do que ele tem para lhe dar. No Sinai, enquanto faziam o seu sacrifício, enquanto eles fechavam o acordo com Deus, enquanto eles estabeleciam a aliança, eles viram uma prévia sangrenta, né, de morte, né, da morte que sofreriam aqueles que rejeitassem o seu Senhor. Mesmo assim, infelizmente, a lealdade deles não durou mais do que, muitas vezes, costuma durar a nossa. O nosso pregador de Hebreus aqui nos chama a um compromisso sério, a uma seriedade profunda com as coisas de Deus. Ele nos chama a avaliarmos bem o compromisso que nós temos com Deus. Ele nos chama a olhar essa aliança que nós somos chamados a entrar nela. Olhar com seriedade, porque dela depende a nossa vida. Mas ele também nos chama a olhar para ela com alegria. Ele nos chama a olhar para ela e ver a alegria que nós encontramos nela.
Tem seriedade porque os transgressores dos santos mandamentos de Deus merecem ruína total nas mãos de Deus. Eles não vão escapar, né? Não dá para escapar do Deus vivo, não dá para escapar do Deus Todo-Poderoso. Mas também existe alegria, porque Deus enviou o seu Filho como grande sumo sacerdote, como sacrifício inocente para nos redimir da ruína, suportando a ira em nosso lugar e nos concedendo uma herança eterna. Então, ao mesmo tempo que nós olhamos para essa aliança e nós vemos a seriedade dela, nós vemos que dela depende a nossa vida, nós também olhamos com alegria e esperança, porque o Filho de Deus, ele foi enviado e morreu no nosso lugar, deu a sua vida para que nós possamos ter vida. Então não brinque com as coisas de Deus. Não leve de qualquer jeito o seu compromisso com Ele. Porque pode parecer bobagem, besteira para você, mas para Ele com certeza não é. Ele com certeza leva a sério. Ele é o Deus fiel à sua aliança. E Ele vai requerer que todos os termos da sua aliança sejam cumpridos. Eles podem ser cumpridos em você mesmo, se você não recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou eles podem já ter sido requeridos na vida do próprio Jesus, o Filho de Deus. E aí, Deus vai receber o sacrifício de Cristo como substituto em seu lugar. Não brinque com as coisas de Deus, irmão. Leve a sério o seu compromisso com Deus, leve a sério aquilo que Deus requer de nós e nos mostra na sua palavra. Nós estamos lidando com Deus vivo, o Deus justo, o Deus que nosso próprio conceito de justiça vem dele. Ele não vai deixar para lá, ele não vai deixar as coisas correrem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, ele vai requerer por o sangue de todo aquele que não cumpriu a sua aliança. Só tem uma maneira de escapar, é você se refugiar no sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor nos abençoe com compreensão da sua vontade para nós. Santo Deus e Pai, nós temos ouvido, Senhor, as advertências da Tua palavra, Senhor. Nós temos ouvido os Teus servos, aqueles que o Senhor escolheu, Senhor, para inspirar, escrever a Tua santa palavra, nos alertando, Senhor, do perigo de nós termos um compromisso frágil com Deus, de não levarmos a sério, não levarmos em conta aquilo que Deus tenta e requer de nós. Pai, não nos deixa perecer, não nos deixa, Senhor, nos enganarmos com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos conduz, Senhor, conforme a Tua vontade, nos ajuda a seguirmos, Senhor, de acordo com os Teus planos para nós. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos as nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo, o Teu Filho, que deu a sua vida por nós, que foi o sacrifício, Senhor, que se tornou maldição em nosso lugar. Nos ajuda a confiarmos nele, Pai, para termos vida e esperança de um dia estarmos contigo. Para a glória, honra e louvor do Teu nome, nós te pedimos no nome de Cristo, Teu Filho. Amém.